Você acompanha agora o podcast Propósito. Apoio cultural, New Life Odontologia, qualidade e profissionalismo. A New Life Odontologia está completando 12 anos no mercado odontológico e já realizou o sonho de implante dentário em mais de 20 mil pessoas. A New Life é especializada em implantes, próteses, facetas, lentes, harmonização facial e alinhadores invisíveis, com a mais alta tecnologia e lançamentos do mercado. Conta também com a radiografia panorâmica digital, que é feita na hora, proporcionando mais conforto ao cliente, proporcionando mais conforto ao paciente. Todo o tratamento é feito em um só lugar. Conheça mais a New Life Odontologia. Ligue agora 3248-2000, 3248-2000 e agende a sua avaliação. New Life Odontologia, qualidade e profissionalismo. Pensa numa frase que marcou a tua vida e aquela que você precisa dizer agora, está guardada em algum lugar. Meu Deus, difícil. Uma frase que marcou minha vida. Talvez você é bom o suficiente. Uma afirmação, né? Você é bom o suficiente. Conhecimento, planejamento, propósito de vida, fé, carreira, tecnologia, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais propósito. Podcast produzido e apresentado por Marcelo Medeiros. Rádio Evangelizar. Ele enfrentou grandes atletas. Ele faz parte da história gigante do atleta, dos esportes. Hoje, o meu convidado é Rolando Ferreira, o primeiro brasileiro a jogar na NBA, principal liga de basquete mundial. Vive em Curitiba e lá do alto dos seus 2,16 metros, ele olha com uma gentileza no primeiro encontro e me faz ter a certeza de que essa é uma homenagem que eu precisava fazer como jornalista, como radialista e como um amante do basquete, do esporte de forma. E eis para minha surpresa que ele torce para o meu time favorito de basquete. Rolando Ferreira, jogador da seleção brasileira, medalhista olímpico, primeiro brasileiro a jogar na NBA. Todo mundo sempre te olha de baixo para cima. Quando eles sentam para olhar nos teus olhos? Eles veem uma pessoa diferente, né? Que quando olham para cima, né, acham que é uma pessoa muito distante, intocável, né? Por ter sido atleta e eu ter chegado onde cheguei, né, a custo de muita, né, suor e muitas coisas, né, deixar de fazer coisas para poder chegar onde cheguei. E daí vem que é uma pessoa como outra qualquer, né, que hoje em dia trabalha e é acessível. Quando você deu os primeiros passos, quando foi que o basquete, o esporte entrou na tua vida até que você chegue nesse momento sentar aqui diante do teu principal propósito? Bom, o basquete surgiu lá em 1976, a minha primeira experiência com basquete no Colégio Estadual do Paraná, mas não foi uma experiência muito boa. Hoje em dia chama de bullying, né? Eu sofria muito bullying por ser alto e meio mocorongo, eu falo, né? Então sofria muito bullying porque eu era mais novo. O professor de educação física falou para eu treinar basquete no estadual. Estudava no Zacarias e eu gostava de esporte, jogava futebol, que era o esporte número 1 na época, né? Porque eu morava do lado do Couto Pereira, Coxa Branca. Meu pai foi vice-presidente de Curitiba nos anos 50, nos anos 60. Minha irmã fazia basquete, atletismo, meu irmão fazia vôlei, atletismo. E aí eu fui jogar basquete lá no estadual, mas então a experiência não foi muito boa, isso em 76, aí eu parei de jogar no final do ano. E eu voltei em 78, mas quando eu tinha mudado de colégio, minha mãe era costureira, meu pai já tinha falecido,
e ela arrumou uma bolsa de estudos para mim no Colégio Positivo Júnior. E aí abriram as escolinhas de esporte, eu vou lá fazer um esporte. Só que daí, como eu já tinha tido experiência ruim no basquete, eu fui fazer vôlei. Só que eu não tinha condições de fazer vôlei, porque eu era muito ruim. E na quadra eu tinha vergonha da altura ainda, né? Então vivi encolhido. E no lado da quadra de vôlei tinha uma quadra de basquete. E o técnico de basquete viu e foi conversar com o técnico de vôlei. Falou assim, você vai perder esse menino, tá morrendo de vergonha. E o técnico falou, não, eu teria que colocar ele pela altura com os mais velhos, mas ele é muito cru, não pode jogar, não sabe jogar, então não tem jeito, vai ter que ficar aqui. Ele falou, você vai perder o menino, posso convidar ele para jogar basquete? Pode convidar. E ele me convidou. Falou, você não quer jogar basquete? Eu falei, não sei, já tive uma experiência ruim, mas não é aqui, é no Círculo Militar do Paraná. Segunda-feira às 6 da tarde, você vai? Eu falei, tá, vou, né, do lado de casa. E aí esse cara teve a sacada de mestre. Quando eu cheguei lá para treinar, pedi para chamar ele, o porteiro falou para eu esperar, e ele mandou todos os caras da minha altura me receber. Todos mais velhos, né? E aí eu me senti em casa, né? Ele viu que eu tinha um potencial, que eu podia ser alguma coisa, né? Através do basquete. E aí eu falo que eu achei meu lugar no mundo, né? No Círculo Militar. E acima de tudo, praticando as humanidades. Aquele olhar de um técnico teve a percepção do acolhimento. De um profissional de educação física, eu falo. E eu até final de outubro, eu era coordenador do curso de educação física da Universidade do Tuiuti do Paraná, professor de basquete, professor de várias disciplinas. E essa história eu conto para os alunos, porque é a visão, né, de um profissional de educação física. Que me encaminhou no mundo, né? Me encaminhou na vida, na verdade. E eu devo muito a esse professor. E é uma pessoa muito especial na minha vida, é meu segundo pai, né? E tanto que quando eu parei de jogar em 2000 e voltei para Curitiba, foi ele que me deu meu primeiro emprego como professor de educação física, como profissional de educação física. Então é um cara que eu tenho no coração e tento seguir os ensinamentos dele, sabe? É um cara, assim, nota 1000. Todos os atletas dele, né, são pessoas de bem, né? A gente tem um grupo, todos sempre, né, enaltecem essa coisa do Chicão, né? E então eu gosto de mostrar para os meus alunos, para as pessoas, né, essa pessoa especial na minha vida. A tua evolução no esporte deu-se também pelo ensino. Como é que você vê hoje o ensino, a diferença da educação dos teus 12 anos de idade até chegar agora que você é pai? Fala um pouco sobre a tua família, sobre a educação. É muito diferente, né? Hoje, infelizmente, a instituição família está totalmente desbalanceada, né? Não dão mais importância. E a família é a primeira coisa que você tem, né? Então você tem que confiar nos seus irmãos, na sua família, nos seus pais. E minha mãe foi uma pessoa batalhadora, né? Ela era costureira, como eu falei, e ela fez questão, né, dos filhos se formarem, né? Dar uma educação para o filho, né? E conseguiu. Tanto que você vai pelo esporte estudar nos Estados Unidos. Sim, eu saí de Curitiba com um objetivo, né? Meu propósito de vida na época era me formar e voltar para Curitiba para trabalhar. Eu não tinha noção do que o basquete podia proporcionar para mim. Só que as coisas vão ocorrendo, né? E aí você muda o seu objetivo, e daí eu resolvi ser jogador profissional. Mas voltando à pergunta, né? É muito diferente. Hoje em dia as crianças, né, os jovens não têm a base que eu tinha, que os meus amigos tinham na época, né, familiar. É muito difícil, né? Hoje em dia, por várias situações, né, a criança, o jovem, é muito mais assim, é muito mais solitário para eles, né? Por causa da situação econômica, toda a situação também, né, que os pais têm que trabalhar fora, não podem estar lá para dar o apoio, e aí, ao invés de dar amor e carinho e guiar esses jovens na vida,
trazem recompensas materiais, às vezes, presentes para suprir essa falta de proximidade, né? É isso que eu vejo, né? E como professor na universidade, né, até tratava, né, os alunos como filhos, né, e dava bronca e tudo. E falava, né? Hoje um pouco mais complexo. Falava o que tinha que falar, né? E assim, eles eram muito apegados a mim. Achava muitas vezes que, pô, ele vai me processar por ter falado isso. Mas assim, nunca tive nenhum problema. Era muito querido pelos alunos. Acho por causa disso, por causa que eles tinham a falta dessa ligação, né, na família. Acho que vinham muitas vezes eu como essa pessoa que dava a atenção necessária para eles, sabe? Dentro desse ambiente familiar, da história, de grande desafio, que você mencionou várias vezes, do incentivo dos teus pais, né, da tua mãe, trabalhando para te colocar numa escola, até para contextualizar, é uma das escolas com um ensino reconhecido internacionalmente, que é o Positivo. Sim. A instituição Positivo de ensino. E hoje, vamos fazer uma viagem da tua ida da cidade de Curitiba para os Estados Unidos. Como foi que começou essa jornada? Então, quando eu comecei a treinar aqui, então eu falei para você, achei meu lugar no mundo, certo? E aí comecei a treinar, então, e comecei a me desenvolver, porque eu vivia no círculo perto de casa, ia lá treinar sozinho e tudo. E meus amigos de Curitiba falavam assim, Rolando, quando você chegar na seleção brasileira, você vai lembrar de mim? Eu falei, você tá louco que eu vou chegar na seleção brasileira? Bebeu? Ainda mais lembrar de você. Claro que sim. Porra, não vou, né? Só que as coisas... quando se fala de amigo, a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Sim, né? Com certeza, né? Até hoje é desse jeito, né? A gente tem um grupo lá no WhatsApp, é só palhaçada, né? Mas aí o que aconteceu? Eu acabei indo para São Paulo e realmente as coisas aconteceram desse jeito, né? Eu fui para São Paulo em 1981 com 16 para 17 anos, né? Numa época completamente diferente, né? A gente não tinha todos os meios de comunicação que a gente tem hoje, só tinha o telefone a cobrar, era muito caro, carta, essas coisas. E imagino minha mãe como se sentiu, né? Eu era o mais novo dos 5 em casa, né? E qual aí, a tua idade na época? 16 para 17. 16 para 17. Foi 17 de março de 81 eu fui. E aí comecei a me desenvolver lá, né? Realmente, em 84 eu fui convocado para a minha primeira seleção brasileira adulta. Em 82 eu fui para a seleção brasileira juvenil, 82 e 83. Né? E aí começou a acontecer a mesma coisa em São Paulo. O pessoal chegava para mim, Rolando, você tem que ir para os Estados Unidos. Eu falei, vou fazer o quê nos Estados Unidos? Então vai lá que você vai jogar na NBA. Só que a NBA não era globalizada como é hoje, né? Então eu teria que ir para os Estados Unidos para tentar chegar na NBA. Mas começaram a falar tanto que eu comecei a acreditar uma hora, né? Até jogadores estrangeiros que estavam no Brasil falavam isso. E aí chegou uma hora que eu decidi abandonar tudo e ir atrás desse sonho de jogar na NBA. Entendeu? Daí eu larguei, tive um convite da Universidade de Houston, né? E eu larguei tudo para jogar em Houston. Só que assim, pela minha idade, eu fui com 22 anos. Eu teria 2 anos para jogar, que na Divisão 1 só podia jogar até os 24, né? E o time de Houston era a Divisão 1, eu teria 2 anos para jogar e mostrar meu valor e tentar chegar na NBA. E graças a Deus, depois de 2 anos, eu alcancei o objetivo. E né? Lá fui é uma draftado. De fazer atletas. Sim, né? Então é o que eu falo, né? Se você acha que é difícil chegar na NBA, cara, é muito difícil. Mesmo hoje em dia, né? Com a NBA globalizada, você não precisa mais ir para os Estados Unidos para chegar na NBA. As exigências, elas mudaram de tamanho também, né? Sim, mas se você acha que é difícil chegar na NBA, é muito mais difícil se manter na NBA. Porque, como você falou, todo ano vários jogadores estão surgindo. Então, e naquela época ainda, né, por eu ser latino e poucos jogadores estrangeiros da NBA, era uma coisa muito difícil, né? E ao chegar lá, teu primeiro contato, você falou, fui draftado. Vamos só explicar o sentido do que é ser draftado. Então, você tem propriedade para isso? Porque então, lá em 1984, eu já caminhava para assistir. Então, eu achava o máximo. Em 84 o Oscar foi draftado, né? Se não me engano, pelo Nets, né? Ofereceram um contrato, ele não quis ir. E nos anos 70 o Marquinhos foi draftado também, né? O Marcos Abdallah Leite, o pivô, que é meu ídolo aqui no Brasil, na verdade. Também, mas ele foi draftado na 5ª rodada, né? Vamos só explicar o que é o draft, né? O pessoal então, hoje em dia, né, o draft é aberto ao mundo inteiro. Você pode
né, pegar qualquer jogador. Naquela época era mais fechado. Então o que acontece? Na minha época tinham 25 equipes na NBA, né? Então existem os playoffs da NBA, classificam 8 de cada conferência, então 16, sobravam 9. Esses 9 sorteavam para entrar lá para quem ia escolher primeiro. Então o que é o draft? O draft é a escolha dos jogadores universitários para jogar na NBA, né? Então esses 9 que sobravam, sorteavam o primeiro e escolheu o lottery pick, né? Que é a princípio o melhor jogador disponível. Nem sempre dá certo esse melhor jogador disponível, né? Então, e aí todos os times vão escolhendo até completar uma rodada, 25 times na época, hoje são 30, né? E aí tinha a segunda rodada até 50, e na minha época ia até 75, eram 3 rodadas. Hoje em dia só são 2. Eu fui o 26º a ser escolhido, fui o primeiro da segunda rodada, né, pelo Portland Trail Blazers. Então, foi um orgulho muito grande, né? O pessoal que tiver curiosidade pode buscar no YouTube, tem esse momento histórico na tua carreira disponível no YouTube. Rolando Ferreira 08 Draft, vai achar isso aí também. Tem todas essas coisas aí, todas essas histórias estão lá. Muito legal. E dentro você necessariamente precisou ir para uma universidade nos Estados Unidos para poder jogar na Associação Nacional de Basquetebol, que é a NBA, né? Sim, a sigla. National Basketball Association. É que eu pensei de trás para frente em inglês, só para ver se o teu inglês tá bom. Só. Ou seja, continua treinando, continua jogando, e o basquete está na essência ainda hoje? Não, assim, o que acontece? Eu parei de jogar em 2000 e voltei para Curitiba, né, para trabalhar, tudo. Você estava, até o ano 2000, você estava nos Estados Unidos? Não, eu voltei em 90. Tá. Daí eu joguei 10 anos no Brasil, em várias equipes. O último ano foi em Santos, foi muito desgastante e resolvi parar de jogar. E eu voltei para Curitiba, na verdade, porque eu estava meio cansado do basquete, né, das coisas que aconteceram, né, no final. Eu tinha um problema crônico nas costas, tudo. Falei, vou trabalhar com educação física, não quero saber de basquete. Daí eu voltei para Curitiba, no ano 2001, né, no começo de 2001, com minha família. E fui dar aula. O professor Chicão, né, me deu umas turmas lá, escolinha, eu time feminino no Colégio Medianeira, né, e aí tinha uma escolinha de esportes, tinha uma escolinha de basquete na PUC, era técnico na Universidade Federal do Paraná, trabalhava na Renault do Brasil. Só que assim, eu me formei de educação física, mas em São Paulo, né, em Santo André, na FEFISA, Faculdade de Educação Física de Santo André. E aí eu voltei para Curitiba, mas eu não sabia dar aula de educação física, eu não sabia ser técnico. Então eu tive muitos problemas, porque eu saí jogando basquete, ganhando X, e vim para Curitiba com esposa e 2 filhos, ganhando um quarto de X. Menos 4X. Com 5 empregos, né? Então eu tive muitos problemas, né? É lógico que continuei, o que eu sabia era basquete, trabalhando com basquete também, né? Mas em outro nível aqui é diferente. E aí comecei a jogar veteranos, né? E quando eu comecei a jogar veterano, lá com 37, cara, nossa, eu tinha parado de jogar, né? Eu destruía, né, no veterano aqui. Tem até um campeonato na praia em Caiobá. Só que assim, né, eu tinha competido durante 22 anos da minha vida. E sabe que a competição leva você ao extremo todo dia, né? Você tem que treinar para competir. E não é um mar de rosas, né? E você, hoje a gente conhece termos novos para problemas antigos. Hoje fala-se em burnout. Burnout, que, ou seja, que é como se você estivesse, como se fosse um palito de fósforo pronto a explodir. É o significado, a tradução superficial dessa nova palavra para um problema antigo. Que nós ouvimos falar antes era sobre a neurastenia, sobre o estresse. Estresse nem existia ainda, né? Falava um pouquinho, né? Mas assim, a rotina de um atleta de alta performance, até que chegue a se tornar um atleta de alta performance, não é saudável. Como é que fica a cabeça, além do corpo? Ela não é saudável, né? Porque é uma competição com o seu colega, com o adversário, né? Então todo dia você tem que estar na ponta dos cascos, né? Senão você perde seu lugar, né? E eu passei essa vida inteira, né?
Desde 78, quer dizer, desde 81, né, quando eu fui para São Paulo. Porque, assim, o problema é quando você chega num lugar e você vai tirar o lugar de quem já está lá, né? Os outsiders, né, que a gente fala, né? Pra hoje ainda ter esse termo, né, para os que chegam de fora. Isso ainda hoje existe. É muito difícil, né? Ser imigrante também é algo. Então, quando eu cheguei lá em Houston, tive muito problema, assim, né? De algumas pessoas que eu estava tomando lugar e ser de fora ainda, né? E na NBA também, né? Município texano, né? E na NBA também a mesma coisa, né? Porque estava pondo em risco o lugar de alguns jogadores, não as estrelas, né? Mas os jogadores que eram mais do meu nível. E aí eu passei todo esse tempo. E aí quando eu cheguei em Curitiba eu vi que eu não queria mais jogar competição. Porque assim, eu vou jogar o veterano. Aí o cara sabe assim, vou jogar com o Rolando, é hoje, eu vou fazer meu nome em cima do Rolando. E aí eu tô lá pra brincar, o cara vem pra me moer, né? E aí assim, os caras me marcam em 2, em 3, me seguravam, nunca era falta. Não existia celular ainda nos veteranos, né? Não. Selfie não existe, porque hoje, se for jogar veterano, não, vai sim. pra fazer selfie. Mas faz selfie e depois me moe, não tem jeito. E aí... E a arbitragem, parece que assim, eu pagava um preço por ter chegado onde eu cheguei. Os caras podiam me segurar, fazer tudo, não era nada. Daí eu reagia, falta, sabe? Daí essa coisa me deixou tão assim que eu falei, vira estresse. Eu não quero, eu quero brincar, me divertir. Daí se eu vou no clube, né, na Duque que eu vou muito, né? Faz uns 6 meses que eu não tenho ido bater bola. Eles querem que eu jogue. E eu não quero jogar assim em campeonato, eu quero ir lá para me divertir. E aí o que acontece? Eu já vou... Não sei se eu posso falar já. Deve, por favor. Então, você pode falar e sentir o que você quiser. Você até falou, né? Não falou no ar ainda, mas eu estou jogando futebol de botão, né? Sim, e aí, mas assim, olha só o tamanho. Aí a gente vai entrar na questão do tamanho, grandiosidade. Só vou falar por que eu jogo botão. Quando eu jogo basquete... Que é o máximo. Eu sou o Rolando. Eu erro uma cesta, os caras... como você errou? Bom, tem que fazer isso, perfeito. Jogou na NBA, onde já se viu? Eu vou jogar botão, eu sou mais um, cara. Eu tomo um cacete, ninguém vem me cobrar. Entendeu? Então isso que é o legal de jogar botão. Eu tô indo muito feliz lá. Ano passado eu fui treinar 12 toques, que eu vou hoje de novo, na verdade. Cara, eu perdi o rumo de casa, porque eu joguei 5 partidas, tomei uma de 10-2, outra de 8-3 e empatei uma. Mas, pô, saí feliz. De onde veio esse amor com o futebol de botão? Que é algo pro tamanho das tuas mãos, é algo muito pequeno. Mas eu gosto. Como surgiu essa paixão? Desde criança. Conta um pouco. Desde criança, desde os anos 70 lá, 71, 72, tive. Sabe o que é Estrelão? É o campo de futebol mais cobiçado do futebol de botão da estrela. Da história da diversão infantil. Eu tive 2 estrelões, né? O primeiro passava moí. Talco nele também. Lógico, né? Ele limpava, secava. Gente, você não acredita. Era assim, quem tinha o Estrelão para jogar futebol de botão, brincadeira de criança dos anos 70 e 80, né? E as competições, me corrija, por favor, tinha que passar talco para deixar... Talco mesmo, talco. Liso, né? Pra deixar mais liso, mais perfume, sei lá. Todo mundo falava que era boa, eu jogava talco também. Então, fazia de tudo, né? Mas era um esporte, não era um esporte barato, né? Era um esporte ou uma diversão? Eu acho que é um esporte, né? Não sei. Pô, do ponto de vista... Não, porque, assim, envolve muita... tática, técnica, estratégia, envolve tudo, né? Então eu comecei a jogar nos anos 70, né, com meu irmão, e aí continuei, daí, assim, eu tinha um amigo que jogava comigo, a gente jogava, cada um tinha uns 40 times, assim, a gente jogava de lente de relógio, fazia os times, né? E aí, quando eu fui para São Paulo, quando eu voltava para Curitiba, a gente jogava. Mas daí eu já tinha um campo maior, que eu comprei um campo semi-oficial. A gente comprou na Fedato, lembro até hoje, a gente comprou na Fedato aqui na Alfândega das Americanas. Uma loja tradicionalíssima de esportes. E eu morava no Alto da Glória. Esportivos. Daí a gente comprou o campo e fomos levando na mão, a pé, pela Rua 15 até em casa. E daí eu voltava e jogava. Só que daí, depois de um tempo que eu fui para os Estados Unidos, eu até levei 2 times de botão para os Estados Unidos. Eu jogava na universidade, no chão do banheiro.
Aí eu parei de jogar de vez em quando. Nossa, eu voltei no tempo agora, porque eu não lembrava que eu também havia jogado quando criança no chão. Na mesa. No chão de São Caetano, sabe? Lembra o que é São Caetano? São Caetano? Aqueles... o piso. Piso São Caetano o nome. Aquele mais marronzinho. Vermelho. Então, eu jogava em qualquer lugar também. Se bobeava, meu Deus. Era piá de prédio? Piá de prédio. Eu não era piá de prédio. Não? Não, pô. Passava o dia inteiro na rua. Vamos falar sobre o que é piá de prédio. Só para o pessoal que ouve podcast, global, né? Para o pessoal entender. É aquele garoto, né? Uma expressão da cidade de Curitiba, que quando o garoto mora num prédio, ele não aproveita as brincadeiras de rua. Não sai, né? Não sai. Fica o dia inteiro em casa. É uma forma pejorativa, eu diria que de um amigo incomodar o outro. Mas infelizmente... É um bullying. Bem isso, né? Mas a gente vê muito piá de prédio, né? Infelizmente, né? Educação física na escola. Se amadureceram? Não. Quando chegam na escola, assim... no aspecto motor, esses piás de prédio, né, são muito... deixam muito a desejar, porque não desenvolve, não brinca, né? E muito a gente brinca colado na lente do celular? No celular, jogando videogame. Então, quando chega e vai fazer uma atividade física, não desenvolveu direito, né? Não tem coordenação motora fina. Você amadureceu com o esporte fazendo parte da tua vida. Olhando, e falamos agora sobre tecnologia, como você vê a tecnologia hoje nos esportes? Vamos falar sobre futebol, o VAR. O que você acha da tecnologia em benefício, a favor do esporte? Não, eu acho que... Aqueles testes todos hoje na própria NBA. Sim. Não faço ideia. Vou te dar um exemplo, já que torcemos para o mesmo time. Podemos falar, né, sobre o Boston. O Marcus Smart, ele é um armador bloqueador. Defensor, ele defende muito bem, né? É um defensor no basquete. Seria como um zagueirão, né? Mas ele vai bem no ataque também. Ele vai bem em todos os lugares. Se machuca, e é um defensor, obviamente está mais propenso a se machucar. Está defendendo, alguém vem atacar, ele para na frente, se machuca. E em segundos ele sai da quadra e em segundos ele volta como se nada tivesse acontecido. É a tecnologia ajudando. Tivemos agora exemplo no futebol na Copa do Mundo. O Neymar sofreu uma gravíssima lesão ali e voltou em 2 jogos. Como é que você vê isso? Tudo evolui, né? Tudo evolui. Graças a Deus, né? Na minha época a gente se machucava, torcia o pé, ficava semanas, né? Alguém operava o joelho, esperava 1 mês, 2 meses para fazer a fisioterapia. Hoje o cara opera o joelho e no outro dia está fazendo fisioterapia, porque isso, né? É evolução, é importantíssimo, né? Tá aliado, né, ao esporte. Então, o esporte evolui, né? A medicina também evolui, né, junto, né? Então é muito legal isso, né? Lá nos Estados Unidos, né, lembra que a gente aqui fazia botinha de esparadrapo para jogar, né? E a gente pegava, cada um fazia a sua, né? Na pele, raspava a pele, raspava os pelos, né, do tornozelo, botava o esparadrapo, depois tirava, arrancava. Estados Unidos, a maior coisa, a coisa mais legal, que tinha uma espuminha que se passava na perna, até hoje eles usam, né, espuminha, depois passava o esparadrapo em cima. E lá na universidade, chegava na sala lá do massagista, do fisioterapeuta, que você botava o pé lá em cima, ele não dava 1 minuto e fazia a bota no seu pé, né? E aí para tirar você tinha uma lâmina que se passava e cortava, né? Então as coisas vão evoluindo, né? E ainda bem, né? Porque o esporte evolui, né? E os meios de recuperação, prevenção também evoluem, né? E como é que o esporte, a tecnologia pode ajudar hoje quem joga futebol de botão? Vamos precisar de um VAR, né? Porque às vezes a bola entra, você não sabe se entrou. Aí pode causar um conflito externo ali. Errou, bateu no jogador. O VAR eu acho que é importante, né? No futebol, como você tinha perguntado, acho importante, né? Muita coisa que os árbitros não veem, mas assim, tirou um pouquinho daquela magia, né? Daquela discussão do outro dia, né? Tava impedido, não tava, da resenha, né? Aquela coisa gostosa, né? Mas assim,
eu acho que deve ter, né? E agora todos os esportes têm, né? Na NBA também tem lá, que eles podem contestar uma jogada ou não, né? Daí o árbitro vai lá, olha na TV. Todos então, olham, às vezes ficam juntos, três árbitros ali, 4, mais o da mesa, fica... No vôlei, no tênis, todos os esportes, E aí vão né? até o microfone falar pro estádio a decisão deles, às vezes são vaiados, às vezes não. É isso, né? Mas é o árbitro, né? Vamos falar de história agora? Vamos voltar um pouco mais no tempo da tua passagem pela seleção brasileira de basquete. Por Olimpíadas, desde a preparação, da convocação, do encontro com atletas que muitas vezes da tua geração poderiam ser ídolos. Sim. E desconhecidos, não sendo você desconhecido a eles. Como era essa relação entre vocês? Conta essa história. Quando eu fui para São Paulo, no Sírio, o Sírio tinha acabado de ser campeão mundial em 79. Eu fui em 81, eles estavam se preparando para o Mundial de 81. Né? O time do Sírio tinha todos os jogadores da seleção brasileira: Marquinhos, Marcel, Oscar, Sayane, Dodge, Paulinho Esteves. Daí chegou o Carioquinha e 2 americanos. Daí tinha o Mauri, que era a seleção brasileira juvenil, Paulinho Vilas Boas, seleção brasileira juvenil. E eu. Né? Não tinha jeito de não melhorar. E aí eu conheci esse pessoal, né? A primeira vez, quando eu fui fazer teste no Sírio, antes eu fiquei 3 dias lá, 4 dias no Sírio, né? Fazendo teste, eu fiquei na casa do Oscar. E pra mim foi o... Do Oscar Schmidt. Oscar Schmidt, ele jogava botão também, só que ele joga a regra baiana, que é um toque só, uma desgraça, né? Tomei um cacete dele, perdi. Mas daí, assim, você conhece, e o mundo do basquete é muito pequeno, né? Entendeu? Então, assim, eu já conhecia todo mundo quando eu fui convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, né? Mas nunca tinha jogado, por exemplo, com a Dilson, né? Gilson, um pessoal que eu não conhecia. Então, assim, foi e ainda está representando o Brasil, uma grande honra, né? 200 milhões de pessoas, você está entre os 12 ali que vai representar eles num campeonato. Então é uma honra muito grande, né? E, pô, você está lá no pódio ou antes de uma partida, você está lá perfilado, escuta o hino brasileiro, assim, o coração dá uma disparada no começo, sabe? Mas, assim, é muito legal, né? É muito legal. Seleção brasileira, assim, representar o Brasil é muito bom. Como é que são os treinos? Como é que é se preparar para uma Olimpíada? Bom, hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia os atletas têm menos tempo, né, para treinar, porque tem outras coisas. Essa parte do negócio ficou muito mais forte do que era no nosso tempo, né? Tanto que não era nem reconhecido como profissão, né? Então a gente treinava mais ou menos 1 mês e meio de treinamento, né? A gente ia para cidades que tinham um convênio com a CBB, né? Então a gente ia para São Sebastião, para Campos do Jordão, treinamos em Curitiba, uma época, Santa Cruz do Sul, no Rio de Janeiro. Então a gente treinava assim, fazia treinos de 2 semanas, descansava um fim de semana e voltava para outra cidade, né? Para se preparar para os campeonatos. Então a minha vida inteira, até eu joguei na seleção brasileira adulta de 84 a 97, passei muito tempo fora de casa, né? Nesse tempo aí, treinando com a seleção. Ali começou o meu grande amor pelo basquete. Por apreciar basquete. Tentei, obviamente, que não consegui fazer mais que 10 cestas na minha vida. Mas eu estive lá. Duvido, né? Eu fiz mais. Não, pode acreditar, Rolando. E ali nascia e eu assistia ali tarde da madrugada os jogos que passavam ali na TV Bandeirantes. Sim. De domingo para segunda-feira. Você consegue ter noção hoje, já mais maduro, da geração que se influenciou? Hoje você vê um homem na sua frente que fala assim: nossa, eu te vi jogar quando eu tinha... Você me incentivou, você jogou ao lado dos meus ídolos, você jogou contra os meus ídolos. Como é que você tem noção dessa influência? Para falar a verdade, maravilhosa que você... Na verdade, assim, eu sou uma pessoa muito, assim, de boa, despreocupado quer dizer, despreocupado em termos, né, com essa questão. Então, assim, na verdade, assim, eu nunca me achei nada demais por ter alcançado. Eu nunca cheguei para alguém e falei assim:
eu sou o cara, entendeu? Eu acho assim que a gente não deve, não pode assim exaltar as próprias conquistas, né? Eu acho que é um pouquinho demais. Então eu fiz o que fiz e alcancei por uma aprovação pessoal, entendeu? Querendo, você consegue, né? E eu ia atrás para conseguir, né? E assim, muita gente fala disso, né? Você tem noção da importância que você teve? Não sei, não tenho mesmo, né? Espero assim, né, que realmente isso seja verdade, né? Que eu tenha influenciado muita gente aí com o meu basquete, e não só com o basquete, como professor de educação física, né? Na universidade, no colégio, como técnico, na história que construí, né? Porque assim, eu divido minha história em duas partes, né? A primeira como atleta, né? E a segunda como acadêmico, né? Que foi de 2001 até 2022, né? Quando eu saí da Universidade do Tuiuti do Paraná, né? Então foi essa parte acadêmica. Muitos alunos passaram por mim, né? Na escola, na universidade, e graças a Deus, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que assim, nunca escutei ninguém falar um ai assim de mim como profissional de educação física, como professor, entendeu? Então isso é muito gratificante, porque eu tive que me reinventar, né? Quando eu parei de jogar e voltei para Curitiba, como eu falei para você, eu não sabia dar aula e tive problemas assim grandes psicológicos, tive que fazer terapia, tomar remédio, até cair a ficha de, né, que assim, as coisas não podiam continuar do jeito que estavam, que eu tinha que estudar para dar aula, né? Então daí fui fazer pós-graduação, fiz mestrado. E aí consegui, né, essa carreira de sucesso, acho assim, né? Tive um sucesso na minha carreira acadêmica. Duas Olimpíadas? Duas Olimpíadas, Seul e Barcelona. Seul 88, Barcelona 92. Nesse momento em que o Brasil, justamente final dos anos 80, início dos 90, ali tínhamos, né? Já tínhamos ali Ayrton Senna, seleção brasileira se preparando, seleção brasileira de futebol, e aí o vôlei também, basquete. O vôlei começou ali, né? Começou aí em 92. 88, 92, Pra mim foi a medalha. Né? Teve a geração de prata, né? Isso, e depois do Bernard, William, Montanaro. Isso aí. E aí surgia nessa tua passagem também, né? Da Fedalto Esportes com o campo de futebol de botão, caminhando pela Rua 15, a Rua das Flores, em Curitiba, nessa tua reconexão com o teu propósito, que é se divertir, fazer tudo mais leve. Você é um cara leve. Você é um cara que demonstra, que exala leveza, assim, no olhar, gentil, e consigo visualizar essa cena de você entrando na Fedalto Esportes, saindo com um campo de futebol de botão, que você carrega ele até hoje, né? E carregaria. Me corrija se a minha conexão não, assim, com a tua história eu não tenho errada. Não, eu não tenho problema com nada. Não é assim, porque eu cheguei que eu sou diferente dos outros, entendeu? Daí o pessoal fala assim, atleta de basquete. Eu falei, cara, ex-atleta. E não é porque eu fui atleta, não é que um atleta tem que ser diferente. Eu acho assim, né? Tem muita gente aí que é atleta, que se destaca, e vê alguém na rua me pedir autógrafo, não dá. Ou se recusa a ir numa escola municipal conversar com a criançada. Da palestra para a criançada, não sei. Tudo bem que às vezes abusam, né? Mas eu acho que se criou um status, né? Você tem um papel social, entendeu? E você tem que ser uma figura pública. Você tem que estar ali, você é exemplo para muita gente, né? Então, quando pedem para eu ir em qualquer lugar, né, eu vou nas escolas, converso com criança, não tem problema nenhum. Na seleção brasileira de basquete, como é que foram teus enfrentamentos lá, as disputas mais acirradas? Como é que foi? Conta um pouco da história de como é a preparação de um Oscar Schmidt, por exemplo. O Oscar é um cara obstinado, né?
até hoje. Marcel, o melhor jogador que eu vi jogar. Né? Marcel me inspirou ali também. Marcel, grande jogador, amigão meu, né? O Marcel foi meu técnico também, depois que parou de jogar, né? O primeiro ano de técnico dele foi em Guarulhos, né? Eu estava jogando em Guarulhos, na verdade. E assim, o Oscar que fala, né? Mas assim, eu discordo um pouquinho, que não existe talento, existe treinamento. Eu acho assim. Discordo. Existe talento. Mas assim, não existe sucesso sem treinamento, né? Não adianta você ter o talento e não treinar também, né? Não gostar do negócio. Aí né? nós vamos filosofar, vamos pensar assim, no basquete hoje, um dos principais arremessadores é o Stephen Curry, a família Sim. Curry, né? Mas ele arremessa 5.000 bolas. Então. Tiger Woods do golfe, por exemplo, sei lá, 10.000 bolas por dia batendo com o taco. Sim, você tem que treinar, você tem que... Não adianta. Vamos voltar para nossa realidade, para o Coritiba Futebol Clube. O Aleph Manga hoje, ele quer fazer um gol de bicicleta, ele deve estar treinando. Cara, ele quase fez, né? Quase outro dia. fez 2 vezes. 2 vezes. Espero que faça, né? Eu também estou torcendo. Vários. Já que hoje em dia nós, né, podemos demonstrar a nossa torcida para o nosso time e está tudo bem. Né? Isso. Até o padre Reginaldo Manzotti, que é o idealizador da obra Evangelizar, das rádios, e que nos permite fazer toda essa comunicação da nossa forma de levar a palavra de Deus também. Falou há pouco que é palmeirense. Ganhou uma camiseta autografada pelo Alex, que jogou no Coritiba. Então, o Alex, nossa, é uma pessoa maravilhosa, assim, né? Então eu tive, quando eu estava no Tuiuti, no tempo da pandemia, a gente fez uma live, né? Eu acho ele reservadíssimo. Mas cara reservado. Eu falo com ele no celular de vez em quando aqui, sabe? Que legal. Eu quero ver se eu faço uma live no meu canal com ele. Divulga com a gente aqui. Vou divulgar. E aí o que aconteceu? Teve essa live, e aí entramos, quando eu entrei, tava o Alex lá, falei, Alex, é um prazer estar aqui com você, não sei o que, ídolo, coxa branca. Ele falou, não, prazer é meu, por quê? Porque quando eu era criança, saiu um álbum do Campeonato Brasileiro de Basquete, cara, eu colecionei e tinha muito orgulho, porque você é de Curitiba também. Muito orgulho de ter sua figurinha. Cara, o prazer é meu. Pô, muito legal, né? Poxa, você vê que é um cara instruído, um cara educado, sabe? Isso me marcou, né? Então, assim, eu sigo ele, né? Desejo todo o sucesso do mundo pra ele, né? Tá numa empreitada nova aí. O jogo tá treinando como treinador do Avaí. Ganhou do Figueirense, 4-0 esse fim de semana. Ganhou. E eu tive o prazer de estarmos ali no mesmo ambiente. Mas o jogo não foi lá muito positivo pra gente contra a França na Copa do Mundo. Você estava com ele? Eu estava no mesmo ambiente que ele estava ao meu lado, e eu falei, bom, agora com a chegada do Alex ganhamos, né? Aqueles últimos minutos ali, ele foi embora. Foi? Ele foi embora. Foi em 98? Não, Copa agora? de 2022. É? Agora. Contra a França. Não, a gente perdeu, não foi na França, a gente perdeu, foi? Perdemos para a França? Não, enfim. Nós perdemos para a Croácia. Nos pênaltis. É verdade. Foi para os pênaltis, a gente perdeu para os pênaltis. Ele foi embora, ele não assistiu os pênaltis. Também, né? Até tentei contato com ele depois, mas não deu muito certo. E desses enfrentamentos, né? O enfrentamento pessoal, de se preparar, de ficar longe de casa para jogar uma Olimpíada. Na NBA, né? O pessoal que está ouvindo a gente certamente vai buscar mais sobre você, vai buscar mais sobre a NBA, fã de NBA ainda hoje. Como foram as disputas na NBA? Aquelas marcantes para tua vida. Quem você viu jogar? Eu vi todo mundo da época, né? Clyde Drexler jogava no meu time, né? Um cara fenomenal, um grande jogador. Foi o último ano do Kareem Abdul-Jabbar, né? Qual a altura do Kareem Abdul-Jabbar? 2,20, acho, né? 2,20 metros. Ele é mais alto. Magic Johnson, Larry Bird, Kevin McHale, Michael Jordan, Isaiah Thomas, Michael Jordan, né? Todo esse pessoal aí dessa época, né? Grandes jogadores. Patrick Ewing, né? Como é que era a relação de vocês? A relação com o time era assim... É muito fria? Não, assim, é bem diferente aqui, por exemplo, no Brasil é muito paternalista, né? O técnico pega você na mão e você... É uma família, na verdade.
Na universidade já é um pouquinho diferente, né? Apesar de ter esse negócio do técnico, né? Sei lá. Na NBA é completamente diferente, cada um por si, né? Você se vira, aparece na hora do treino e pronto, deu, sai, pum. Se rolar afinidade, ok, senão... Assim, eu tive algumas coisas assim, né? O pessoal mais novo que entrou comigo na época, né? A gente tinha um pouco, morava no mesmo condomínio, tudo, né? Mas com o resto da equipe, assim, eu tive contato com o Clyde Drexler fora, né? Que era o cara. Ele jogou na mesma universidade que eu, né? Então tinha um pouco mais de afinidade comigo, né? E alguns. Agora, os jogadores que, por exemplo, estavam disputando posição comigo, a gente, né, tinha um certo distanciamento, né? Eles realmente não davam muita corda, entendeu? Pra mim, não sei se mudou hoje em dia. Mas você tem contato com esse pessoal ainda? Não tenho contato com ninguém mais, né? Faz quanto tempo? Vai fazer 35 anos que eu fui, né? Pouco tempo, uma história tão grandiosa. Passa num piscar de olhos, né? Por isso que nós temos que viver a cada dia mais olhando para dentro da gente, buscando o nosso propósito. Como nasceu a tua família? A família que você construiu? A minha? Bom, minha esposa, eu conheci, ela é professora profissional de educação física também. Ela estudava em outra universidade, né? Eu estudava na FEFIS, ela estudava na USEC, em Santo Amaro, e ela era amiga de um amigo meu, e a gente se conheceu, né? Começamos a namorar em 85, dia 2 de maio, e aí em 86 eu fui embora para os Estados Unidos, ela ficou. E a gente namorou por carta, né? Telefonema era muito difícil, caríssimo, então eu podia telefonar. Todo o salário da NBA ficava no namoro ali. Não, estava na universidade, não tinha dinheiro nenhum, né? Então, uma vez por mês eu podia ligar para ela, o técnico pagava. E aí, quando eu voltei do primeiro ano na universidade, eu fiquei noivo. E aí, quando eu fui draftado, eu casei. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos para a NBA, ela foi junto comigo, né? Isso foi... nós casamos em 88, logo após a Olimpíada de Seul, né? E aí, em 93, nasceu minha primeira filha, Ana Beatriz, né? Hoje ela é médica, né? Está acabando a residência, tem mais um ano de residência. Ana Beatriz. E em 95 nasceu meu filho, Daniel, que é engenheiro civil, né? Os dois jogaram basquete, né, obviamente, não por influência, né? Assim, porque gostavam. A Bia, eu jogava ainda, né? Eu joguei até 2000, então, quando eu morava assim, eu levava eles no treino, né? A Bia ia mais, né? Porque ela era mais velha, ia no treino, ficava com a bola, então ela jogou basquete, o Daniel também jogou, né? E os dois tiveram educação, né? Eles tiveram bolsa de estudos por causa do basquete. Estudaram na Escola Internacional de Curitiba, tiveram uma educação em inglês, na verdade. E meu filho, graças a essa educação, conseguiu uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos, né? Uma bolsa acadêmica, na verdade, né? Minha filha também teria a oportunidade, mas ela quis estudar medicina aqui no Brasil, e minha filha, né, é uma pessoa assim muito humana, sabe? Assim, então ela é uma médica, vai ter muito sucesso, ela está fazendo medicina da família. E ela é aquela pessoa que se importa com os outros, sabe? Não é um médico que só trata, né? Só trata a doença, né? Cabeça, nariz e garganta, não, é família. Então ela é uma pessoa assim extremamente humana, né? E meu filho, gozaram, né? 2 filhos são bem diferentes, né? Um é completamente assim, a minha filha escreve muito bem, né? Meu filho, compensação para escrever, exato, é ruim, mas é da área de exatas, né? O cara já é muito bom, né? Então eu tenho muito orgulho dos dois, né? Então, assim, até falando assim, pus no mundo, graças a Deus criei, né? Então minha filha já está casada, meu filho vai sair de casa agora, vai morar no apartamento. A idade deles? Minha filha vai fazer 30, cara. Ela nasceu em 93 e meu filho tem 28. E quantos anos de casados? Esse ano faz 35. Meu Deus, só passa muito rápido o tempo. Uma vida, né? Uma vida. Uma história bem construída, bem alicerçada. Graças a Deus, a gente é parceiro em tudo aí. A gente vê tanta gente aí, né? Se separando. E, assim, eu prezo muito pela família que eu tenho, né? Então, a gente, por exemplo, quando ia amiguinho da minha filha, especialmente quando eles estudavam no Internacional, né? E a gente lá em casa, amiguinho, daí a gente senta todo mundo para jantar. Eles achavam muito estranho, né?
2,16 metros de altura, o pai da minha amiguinha. O que eu faço? Né? Não, mas eles achavam estranho as famílias sentar juntas para jantar, para almoçar. É uma coisa tão comum, né? E a hora de partilhar e conversar. E aí eu conecto isso ao tamanho também. Não é a altura, é o tamanho disso. Eu entendi. Existe a diferença entre altura e tamanho. Preço e o valor. Bem isso mesmo. Né? Foi um momento de filosofia também, desde o início do nosso encontro, né, Rolando? Assim. Você é um cara tímido? Sou. Eu me acho, né? Mas eu não tenho problemas mais depois que eu virei professor e de falar em público, essas coisas, acabou. Eu já fiz esse curso em inglês. Cara, a primeira vez que eu fui falar em público na minha vida, assim, com uma plateia grande, o Oscar era secretário de esportes de São Paulo. E aí era Dia dos Pais, cara, minha mulher ficou muito brava. Ele viajou, não podia, ele tinha um evento lá em São Paulo, no domingo de manhã, que era a abertura dos Jogos das escolas particulares da região sul de São Paulo. Ele pediu para eu ir, representando o secretário de esportes. Vou, né? Um cara, né? Eu jogava no time dele e tudo. Amigo. Né? Daí fui. Daí cheguei lá, cara, entupido o ginásio, tava lá, e eu tava o tio, o vô do Rubinho Barrichello, tinha mais gente lá, né? E eu tive que discursar, né? E daí, a partir daí eu vi que não tem nada demais, né? Não tem. Não. E é assim, quando conto minha história, antes eu ficava preocupado, vou contar certo. Mas assim, quem sabe da minha história sou eu, né? Entendeu? Então eu vou buscando as coisas, às vezes passa uma coisa, depois volto, não tem problema, né? Já conversando. Temos muitas histórias de atletas, de personalidades. Falta o reconhecimento do brasileiro para com... Falta. Os atletas, as histórias. Falta, né? Então, assim, se eu botar o pé em Houston lá, os caras vão estender o tapete vermelho para mim. Eu não tô me gabando, mas é o reconhecimento que tem, entendeu? Por quê? Porque outro dia eu tava numa live, um podcast, nem lembro o que era. Daí o cara, você sabe a dimensão das coisas? Eu falei, não. Pois é, daí ele foi olhar lá em Houston. Tem 80 e não sei quantos anos que eles participam do campeonato na NCAA. E apenas 39 atletas chegaram na NBA. Desses 39, um sou eu. Né? Então, e não é só em Houston, né? Você vai nos Estados Unidos, onde você passou, os caras vão lembrar de você. Né? Aqui, infelizmente, a memória do brasileiro é muito curta, né? E aqui no Brasil, se você não é campeão, você não é nada. Né? Basta ver Rubinho Barrichello. Definição de campeão, chegar atrasado. Né? Então, o Rubinho, judiação, tem um dó dele, porque os caras metem a boca nele. O cara teve uma carreira vitoriosa aí na Fórmula 1. Tem na Stock Car. E os caras... Filho dele no mesmo caminho. Por favor, cara né? Sensível, humilde. Por favor, né? E assim, em muitas coisas, né? E aí é um desabafo pessoal, né? Eu não tenho nada, né, pelo amor de Deus, né? Contra o Oscar. Nada. O cara... conseguiu tudo, muito esforço, tudo que ele tem, muito esforço, muito treinamento, abdicou de muita coisa em busca do objetivo, obstinado, muito obstinado. Mas assim, infelizmente, o basquete no Brasil se resume ao Oscar, né? O Marcel é um cara, acho que foi muito melhor, mais jogador que o Oscar, e não tem reconhecimento que o Oscar tem. Né? Temos a geração lá de 59, 63, bicampeão mundial do Brasil. Né? E assim, né? E acontece aqui, né? Aconteceu hoje aqui quando chegou, é uma coisa que acontece, né? E eu joguei 14 anos na seleção brasileira, primeiro brasileiro a jogar na NBA, certo? Campeão pan-americano em 87, né? Que é o título da nossa geração. Falta informação. Não, e aí você passa, um cara fala assim, vai me apresentar. Esse é o Rolando, jogou com o Oscar. Não, tudo bem, orgulho de ter jogado com o Oscar, mas não é só isso, né? Entendeu? Isso, assim, já me chateou mais, entendeu? Eu até conversei com o Marcel um tempo atrás, ele, né, a gente filosofa muito também, né, com o Marcel. E assim, mas
fazer o quê, né? É a cultura nossa, né? E assim, muita gente, né, o pessoal mais velho, às vezes, a maioria não, né, conhece, né, um pouco, né, fala, Rolando, não sei o que mais, mas a maioria não conhece, né, entendeu? Você jogou basquete? Joguei um pouquinho, às vezes quando eu tô assim, não joguei. Naquele momento em que você também jogava futebol de botão no chão, lá nos Estados Unidos, namorando por carta, aquela solidão daquele rapaz que foi sozinho, que deixou a família aqui, apaixonado. Qual é a música que marcou aquele momento? A música, assim... são tantas músicas dos anos 80. A música dos anos 80 é uma maravilha, né? É uma característica do podcast Propósito, tocar a tua música. Não sei, cara. Música, deixa eu pensar uma música que me marcou. Tinha um grupo lá nos Estados Unidos que eu gostava muito, chamava The Cars, né? E tem uma música assim que me marcou a minha passagem nos Estados Unidos, chamava Let the Good Times Roll. Deixe os bons tempos seguir. Let the Good Times Roll. The Cars. Marcou muito minha passagem lá. Quando eu fui embora do Brasil, eu deixei uma fita com a minha esposa, né, a minha namorada na época, do Dire Straits, né? Então ela escutava sempre para lembrar de mim. Dire Straits ou The Cars? Vamos apertar o play agora. Eu gosto mais de The Cars, né? Porque marcou uma época. Então, a época dos Estados Unidos, né? Esses 2 anos da minha universidade que eu falo que foram os 2 melhores anos da minha vida, assim, por causa no basquete, né? Por causa de todo o ambiente que a universidade respira, né? Esportivo. É bem diferente da NBA, né? É diferente do que aqui no Brasil, é uma coisa única, né? Então, quem tiver a oportunidade de ir estudar numa universidade americana e jogar, tem que ir, porque é uma experiência única. Let the good times coming. Come. Again. Receba a nossa homenagem. Muito obrigado. Receba sincera homenagem pela tua história, pela tua gentileza. Rolando Ferreira, um ídolo brasileiro do basquete. Muito obrigado pelo reconhecimento. É sempre bom, né? Porque, como a gente falou antes, a memória do brasileiro é curta, então... Declaração de amor, como no rádio dos anos 80, com Dire Straits. Agora, é com você. Você falou que você não é tímido. Virgínia, você é a razão do meu viver, né? Tudo que eu estou fazendo é por nós. Em breve estaremos juntos para viver essa nossa história, que com certeza é muito linda. Eu te amo. Propósito, podcast produzido e apresentado por Marcelo Medeiros. Rádio Evangelizar. Podcast Propósito. Apoio cultural, New Life Odontologia, qualidade e profissionalismo.